E de jogador que não quer o Corinthians, é tudo que a gente não quer. Tchau, pode ir embora. Sem dúvida. Tem o lado ruim, de fato, aí da administração desse negócio, Jardelzinho. Mas eu concluo dizendo que, apesar dos pesares, para mim, o personagem principal desse rolo todo é o Rojas. Ô, Jardelzinho, e aí, assim, então nesse imbróglio todo aí do Rojas, você pega mais no pé do Augusto, ele... Não, total. Porque assim, gente, vamos separar os problemas, né? O Rojas está jogando alguma coisa? Nada, né? Absolutamente nada. Ninguém nem discute isso. Que o Rojas, para mim, foi talvez uma das piores. E aí eu nem culpo, tá? Sinceramente, eu nem culpo do Duílio, a gestão anterior sobre isso, cara. É assim, ele foi um cara que muita gente queria, muita gente comentava na América do Sul. Eu acho que foi uma tentativa, mas que, infelizmente, bola rolando não teve, né? Aquele flashzinho dele lá contra o América Mineiro é a única coisa que a gente tem para falar, né? Pô, ele me enganou naquela estreia, jogou muita bola. Claramente é um cara que tecnicamente sabe, né? Você percebe que ele tem qualidade, mas futebol não é só isso, né, cara? Futebol não é só a hora que a bola tá no seu pé, né? É posicionamento, é gol, é assistência, é marcar. E ele não fazia nenhuma coisa nem outra, né? O cara que terminou com 30 jogos, por mais que a gente sabe que a maioria ele foi entrando ao longo dos jogos, né? Mas, pô, 3 assistências, sendo 2 de escanteio e uma sem querer quase ali pro Yuri Alberto, né? Que deu aquele tapinha nojento que acabou dando certo. É muito pouco, né? É muito pouco. Para um camisa 10, e cá entre nós, né? Camisa 10 do Corinthians, cara, pelo amor de Deus, né? O que fizeram com a nossa camisa 10? Então, desculpa, Diego, só para encerrar. Eu acho que tem que separar as coisas. Uma coisa é o Rojas dentro de campo, a outra coisa é a questão financeira. O Augusto Melo deu munição para a galera que adora falar do Corinthians, que está devendo, que não paga e que contrata jogador e tal. Pronto, os caras queriam a munição que estavam esperando essa munição. Isso é muito danoso para o clube, né? Muito danoso. Total, para a imagem do clube. Assim, é nítido que, tecnicamente, o Rojas não sabe dominar uma bola, né? Não, ele é bom. Não, né? Não, eu tô brincando. Ele é bom de bola, meu amigo. O que esse cara errava de domínio? Eu brincava assim, que toda vez que o Rojas entrava em campo, primeiro domínio, errado. Não tinha como, ele, sabe? Era uma dificuldade de entrar no clima do jogo que, enfim, me assustava. O Rojas vai ser... Eu acho que o Rojas, não do jeito que ele queria, mas ele marcou história no Corinthians. O Rojas, ele vai ser eternamente lembrado. Toda vez que um jogador estrear arrebentando, a gente fala, lembra do Rojas? Ele marcou história, porque assim... Ele vai ser o nosso novo Cafu de um outro, né? Por um outro aspecto, que não é por uma questão. Vamos tentar um desafio aqui. Eu não lembro de um jogador para ter estreado tão bem, e que tenha ido tão mal. Cara, o Rojas, se vocês não se lembram, o Rojas, além do passe de letra que ele deu pro Roger Guedes, além de uma finalização incrível de fora da área que chegamos a comparar ele com o Alex, ele entregou vontade, ele cobrou um escanteio, saiu correndo atrás da marcação, deu um carrinho tirando a bola, a arena explodiu. Então, assim, era o cara que, encontramos o nosso meia. Encontramos. Então, assim, ele sempre vai ser citado. Lembra da história de... Quando a gente... Vamos lá, entenda o que eu quero dizer. Jardel, o que a torcida fala quando eu falo assim? Caraca, Jardel, esse jogador que o Corinthians quer contratar, eu vi o vídeo dele. Qual é a primeira coisa que a gente fala? Mas o vídeo do De Federico também... exatamente. De Federico jogava muito. Era o novo Messi. Né? De Federico era o novo Messi. Então, assim, o Rojas vai ficar marcado por isso. Dito isso, eu vou numa linha... E aí, Jardelzinho, eu quero, para você e para o público, que vocês me ajudem a entender se o que eu vou falar tem algum sentido para vocês. O que o Jardel falou sobre o Augusto, eu concordo 1000%. Mas aí eu vou apresentar uma visão sobre o atleta, tá? Cara, você ter a oportunidade de ser o camisa 10, você ter a oportunidade de estar no Corinthians, é uma oportunidade para poucos. E o Rojas, claramente, não queria mais há muito tempo. Há muito tempo. Para mim, assim, é difícil você falar de subjetividade, né? Mas até pelo fato de agora ele exigir a saída... Porque, assim, explica, mas não justifica. O clube não deve ficar devendo.
Mas, cara, tu tá no Corinthians, tu tem ali uma oportunidade de amanhã arrumar um contrato para a Europa, tudo. E a dívida, o direito do Rojas é um direito adquirido. Ele vai receber. Ele vai receber. Então, assim, o Rojas não queria mais o Corinthians. Para mim, isso é muito claro. Eu ouvi uma pessoa comentando, e não vou me lembrar quem, mas faz muito sentido. O Rojas chegou num contexto ano passado que tinha Renato Augusto e Juliano. Os dois saíram. Em tese, ele era o cara do meio campo. E qual é a avaliação do Corinthians? Contratar o Garro e contratar o Coronado. Qual é o recado que o Corinthians dá pro Rojas? Tu é o camisa 10. Exatamente. Mas eu tô trazendo 2 meses aqui, em teoria... Ou seja, você não vai ter espaço. A gente está contratando 2 jogadores aqui que, em teoria, chegam para jogar. Então, assim, o Rojas simplesmente não quis mais. O que eu quero dizer, Jardel, que assim... Só que o Corinthians não pode se expor, né, Diegão? Porque não assim, beleza, expor, né? Beleza, eu entendo. Chega, chama o cara e faz um acordo. Que eu falei que você tinha total razão. Mas o que eu quero dizer também, que é um fator relevante, é que o cara não quer mais. Sim. E aí o Rojas viu aí uma oportunidade de, opa, né? E aí eu não estou nem entrando no mérito de quem está certo, no sentido de se ele pode sair e exigir toda essa grana que ele quer, porque aí envolve jurídico, eu não sou advogado. Mas a impressão que dá é que eles só esperaram uma brecha, né? Sim, sem dúvida. E o Corinthians deu. Deu e tá errado de dar. Mas tem um contexto, né, Jardel, de uma gestão que tá assumindo agora. Então, assim, ele simplesmente não quis, né? E de jogador que não quer o Corinthians, é tudo que a gente não quer. Tchau, pode ir embora. Sem né? dúvida. Tem um lado ruim, de fato, aí da administração desse negócio, Jardelzinho. Mas eu concluo dizendo que, apesar dos pesares, para mim, o personagem principal desse rolo todo é o Rojas. Quer um exemplo? Romero. O Romero, na sua primeira passagem, ele chega no clube, demora 1 ano e meio para começar a jogar bola. E o próprio Romero, voltando, goste do Romero ou não, ele voltou já com outro patamar. O Romero voltou com grande parte da torcida gostando muito dele ter voltado. E o que aconteceu com o Romero? Ele praticamente não jogou. O Romero veio jogar bola com 1 ano, já no final do ano. E em momento algum você viu o Romero espanando. Você acha que o Corinthians não devia R$1 pro Romero? Claro que devia. Não, sem dúvida. Assim, o Rojas não tem identificação nenhuma com o Corinthians. Muito do cara querer. E o Rojas, os motivos dele, não quis mais o Corinthians. Então, tchau e beijo. Só tem 2 coisas, eu concordo, entendo o seu contexto, só tem 2 coisas que me preocupam nessa história toda do Rojas aí. Primeiro que é ruim. É ruim para a imagem do Corinthians, né? Porque a imagem do Corinthians fica extremamente arranhada, e o Augusto Melo está toda hora falando aí, não, porque agora, né, nós estamos com temos credibilidade, e aí passa um recado para o mercado que o Corinthians continua sem pagar os seus jogadores em dia, isso é muito ruim. E eu acho péssimo, porque assim, Diegão, uma coisa é você assumir uma empresa. Quando você assume uma empresa, uma gestão financeira como a gente tem o Rosalá e tal, você sabe qual é a receita que eu vou ter todo mês, né? Você tem um planejamento ali. Então, se você chama alguém para fazer um acordo, você tem que ter algum planejamento. Se você faz um planejamento, fez um planejamento há 1 mês, Diegão, há 1 mês. Eu não estou dizendo que o Corinthians fez um planejamento em janeiro, pagou fevereiro, março, abril, e aí se atrapalhou lá em julho. Eu tenho certeza que até o cenário seria outro. Não, o cara faz um acordo, paga a primeira e a segunda ele já não paga. Então, assim, péssimo para a imagem do Corinthians. Está muito arranhada a imagem do Corinthians no mercado já da antiga gestão. E aí já começa... Porque, assim, a saída de um jogador de um clube quebrando um contrato de forma unilateral por não pagamento, ela é extremamente danosa. Então, acho que é muito ruim para a imagem do clube. Segundo... que eu, assim, aí para mim beira a bizarrice, se isso realmente corre o risco de acontecer, é a chance de você passar por isso, ou seja, arranhar toda a sua imagem e ainda correr o risco de ter que pagar um contrato até o final de 2027, se não me falha a memória, né? Que é o contrato do Rojas. Não lembro. Que é uma porrada, né? Até lá. Então, assim, porque aí, Diegão, vamos lá. Se eu corro o risco de falar, se eu não pagar para o cara agora em fevereiro, esse cara pode pedir uma quebra unilateral e eu tenho que pagar o contrato todo, olha onde eu tô me enfiando, cara. E aí, assim, Jardel, mas não tinha dinheiro. Se vira, vai no mercado, vai num banco, pede empréstimo, faz alguma coisa. O Corinthians tem de onde tirar dinheiro. O que não dá é para você arriscar perder um jogador da forma que tá perdendo, tendo que pagar o contrato integral.
Eu só não vou ficar aqui mastigando muito esse assunto, porque estamos falando na condicional, porque a gente não tem certeza do que realmente aconteceu ou vai acontecer. Agora, vai ser muito, mas muito lamentável, Diegão, se isso realmente, né, corre o risco de acontecer. Você não pagar um mês e aí ter que pagar o contrato do cara inteiro. Aí é uma falta de planejamento absurda pelo lado do Corinthians. Eu espero que isso não tenha acontecido. O contrato dele é de 3 anos, tá? Então ele chegou em 23 até 2026. E o Corinthians, ele encerrou o contrato dele com o Racing e entre luvas e comissões, o Corinthians pagou ou concordou em pagar 1.800.000 dólares, aproximadamente 8 milhões de reais. Então, realmente, para um jogador que estava livre, é muita grana, além dos salários, né? Sabe a impressão que eu tenho, Jardelzinho? Aí eu queria saber se você concorda. É que, tal qual o Lucas Veríssimo, o Augusto confiou no jogador e no empresário. Sem dúvida, em que sentido? É. Teve um problema, fizemos um acordo, cara, eu tô em dificuldade, o cara não vai me botar no pau no primeiro mês que eu atrasar, né? Já fizemos um acordo aqui, né? Eu acho que foi isso, né? E se foi, é mais uma vez o Augusto apanhando da realidade, né? Que infelizmente não é assim que as coisas, que a banda toca. Mas é isso, né? É o que temos para. O fato é, né? Em resumo da história, Rojas não vai fazer falta nenhuma. Tchau, obrigado, né? Mas o Corinthians, infelizmente, né, continua aí arranhando a sua imagem, que já está parecendo aqueles capô de carro que a criança brinca, né? Quando o pai sai de casa, a criança pega um prego e vai lá brincar. E o Rojas tem mercado, cara. Eu não quero falar sobre aquilo que eu não domino, mas assim, eu não acho que seja difícil coisa, ó, cara. Vocês estão vendo o nosso. Não, situação, com certeza. Eu te libero, eu te pago os 10 milhões que você quer. Mas eu vou te pagar isso em 6 anos, cara, ó. É um dinheirinho aí por mês, você já vai ter outro contrato em outro clube e segue sua vida. Eu não acho que seja algo difícil de ser feito, não. Não, com certeza não. É por isso que o que você falou eu entendi, concordo, mas existem 1001 maneiras do Corinthians resolver essa situação e não ficar esperando, né? Vamos pensar assim, uma brecha dessa, não, porque aí ele pode pedir a rescisão do contrato. E aí, o Corinthians nessa história? Não dá, cara, não dá.